Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs, bem-vindos à nossa teledireção espiritual. O tema de hoje, a função dos santos na vida cristã. De que maneira eles podem nos ajudar? Vejam, meus amados irmãos, os santos são estes homens e mulheres que lutaram nesta vida para que pudessem realizar a vontade de Deus. Tinham seus defeitos? Tinham, claro, mas tiveram muitas virtudes e souberam, então, fortalecer essas virtudes e combater os seus defeitos para que pudessem servir melhor ao Deus vivo e verdadeiro. Pois bem, eles receberam o seu prêmio, eles já estão no céu com Deus para sempre. Mas vejam, os santos estão interessados em nossa santificação, eles querem nos ajudar na nossa santificação. Por quê? Porque eles querem, pelo amor que eles têm, que é um amor pleno, eles já não têm mais nenhum tipo de defeito no céu, pelo amor pleno que eles têm por toda a humanidade, eles querem que todos cheguem à casa do Pai. Pois bem, como é que nossos irmãos santos, que já estão no céu, podem nos ajudar? De duas maneiras essenciais. A primeira delas é com a sua intercessão. Então eles pedem a Deus por nós continuamente no céu. E claro, eles nos deixaram nobres exemplos, livros e, claro, suas vidas, com as suas lutas e as suas vitórias para poderem cumprir a vontade de Deus. Pois bem, que atitudes devemos ter em relação aos santos? São três: veneração, invocação e imitação. Vejamos cada uma delas agora. Veneração é a Deus que nós veneramos quando veneramos os santos. O que é veneração? É ter grande consideração por alguém, é respeitar alguém de uma maneira intensa. Ora, meus amados irmãos, no caso dos santos, nós devemos prestar culto a eles, reconhecendo suas virtudes e reconhecendo sua dedicação a Deus, nosso Senhor. Então, devemos venerá-los nesse sentido, ter um grande respeito, ter um grande carinho por eles, mas também essa veneração deve ser demonstrada no nosso culto aos santos. Vejam só, quando veneramos os santos, nós estamos venerando Deus, nosso Senhor. Estamos prestando culto a Deus. Por quê? Eles se tornaram santos por causa das graças de Deus derramadas em suas vidas. Então, quando você reconhece a grandeza de um santo, em última análise, você está reconhecendo a grandeza de Deus, nosso Senhor. Pois bem, os santos são o quê? Santuários vivos da Santíssima Trindade. Deus se dignou habitar nas almas desses homens e mulheres quando foram batizados. O ponto de partida é sempre o batismo. Então, eles viveram uma intensa relação com a Santíssima Trindade, procuraram agradar a Deus com as suas vidas. Vejam só, são filhos adotivos do Pai do céu. Eles se relacionaram com Deus como filhos para com o seu Pai. Então, eles compreenderam que Deus é Pai e viveram a sua situação de filhos, colocando-se em total dependência de Deus. Também são irmãos de Jesus Cristo. Jesus deu a eles a vida espiritual. Então eles viveram como irmãos de Jesus nesta vida, em comunhão com Cristo nesta vida, e estão plenamente em comunhão com Ele na pátria celeste. E por fim, são templos e agentes dóceis do Espírito Santo. Eles o foram aqui nesta vida e são templos do Espírito Santo, evidentemente, na pátria celeste. Então eles procuraram ouvir as inspirações do Espírito Santo e colocá-las em prática. Segunda atitude que devemos ter em relação aos santos: invocação. Nós solicitamos a sua poderosa intercessão para alcançarmos mais facilmente as graças de que necessitamos. Recordem, eles
querem nos ajudar. São nossos amigos no céu. Então recorra aos santos, recorra a um santo de devoção, enfim, pedindo uma graça de que você necessita tanto. E o santo vai ajudar você a obter esta graça. Então, intercessão é que os santos querem dar a Deus por nós. Vejam só. Terceira atitude, imitação. O que nós devemos imitar nos santos? As suas virtudes, evidentemente. E eles certamente tiveram muitas virtudes. Então nós as imitamos para crescermos no nosso caminho de comunhão com Deus, nosso Senhor. Vejam, os santos cultivavam destacadamente uma virtude específica. Então, por exemplo, quando falamos de São Francisco de Assis, o que vem à nossa mente? A pobreza, né? Por exemplo. Né? Então, cada santo tinha uma virtude específica sua, que cultivava de uma maneira bastante intensa. E essa virtude acabava sendo a virtude o quê? Característica do santo. O santo da alegria, por exemplo, é São Filipe Neri. E assim por diante. Então, cada santo tinha uma característica que se destacava mais, uma virtude que se destacava mais. Então, você pode também imitar esta virtude na sua vida, não há problema algum. Pois bem, meus amados irmãos, a nossa devoção aos santos se dá como? Vejam, por exemplo, nós podemos estar numa paróquia dedicada a São Filipe Neri. Então, é claro, temos que ter devoção a São Filipe Neri, a nossa paróquia. Estamos numa paróquia dedicada a São Judas Tadeu. É claro que vamos recorrer a São Judas, é a nossa paróquia. Então, existem os santos padroeiros, aos quais devemos prestar culto e pelos quais devemos ter um grande carinho. Mas também, meus amados irmãos, nós podemos escolher santos da nossa devoção da seguinte maneira. Nós podemos recorrer aos santos que viveram em situação semelhante à nossa. Então, um sacerdote, por exemplo, vai procurar se espelhar e vai procurar recorrer a santos que foram sacerdotes. No meu caso específico, por exemplo, eu fui ordenado padre no dia de São João Maria Vianney. Então, é um santo que me inspira, sem dúvida alguma. Bom, nós podemos também buscar santos que tiveram ocupações como as nossas. Não sei se vocês sabem, mas São Benedito é o protetor dos cozinheiros, porque ele cozinhava humildemente no seu convento. Então eu posso recorrer a este santo para que me ajude na minha profissão, na minha atividade. E por fim, eu posso buscar também um santo que praticou uma virtude de que temos mais necessidade. Então eu posso buscar, por exemplo, São Tomás de Aquino, porque eu quero me dedicar mais aos estudos. E assim por diante. Então, são formas de escolher santos. Eu posso ter devoção a um santo, como posso ter devoção a vários santos, não há problema algum. Vejam, tenho que fazer aqui duas observações importantes. Primeira, Nossa Senhora. A Nossa Senhora nós não temos devoção, amados irmãos. Claro que também nós não adoramos Nossa Senhora. Mas a Nossa Senhora devemos ter amor de filhos para com a sua mãe. Então vejam, é muito mais do que devoção, é muito mais do que isso. Nós recorremos a ela como filhos à sua mãe. Ela é medianeira de todas as graças. Ela pede a Deus, ao seu Filho Jesus Cristo, e ele concede. Então devemos recorrer a ela de um modo todo particular. Depois de Deus, é a ela que devemos mais amar. Não apenas neste mundo, claro, mas com a graça de Deus na vida eterna. Então, depois de Deus, é a mais importante na nossa vida, a Santíssima Virgem Maria. Então, não é uma devoção opcional. Você tem a obrigação de se relacionar com Nossa Senhora. É sua mãe. E a devoção a São José, meus amados irmãos? Eu recomendo e digo, olha, acho que é praticamente obrigatória a devoção a São José, se não obrigatória efetivamente. Afinal de contas, ele tomou conta do Filho de Deus, ele tomou conta da Sagrada Família. Por que não recorrer a São José? Em grau de importância, ele veio depois de Nossa Senhora, vejam só. Então, amados irmãos, recorramos a São José. Ele é terror dos demônios, protetor da família, protetor da igreja. Por que não recorrer a ele? São José concede inúmeras graças. Então, eu digo que é praticamente, ou enfim, é obrigatória a devoção a São José, sem dúvida alguma. Muito bem, queridos, então recorramos aos santos para que nos ajudem a chegar à Pátria Celeste. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho, Espírito Santo. Amém.